Bom, e como não poderia deixar de ser, algumas questões para avaliar os personagens, certo? Então, uma questão importante, observando a totalidade da história, é quais foram os comportamentos do personagem que foram decisivos para ele se dar bem ou se dar mal. Às vezes o personagem fracassa porque ele tem um vício de caráter, ou ele tem, no sentido de que ele tem um mau hábito, ou ele toma más decisões, ele faz maus cálculos e isso leva ele a fracassar. Ao mesmo tempo, pode ter uma história em que o personagem fez tudo certo, mas ele inevitavelmente fracassou, né? Os acontecimentos eram muito mais fortes do que ele, certa determinação, a maneira como as coisas estavam configuradas no mundo, prevaleceu sobre ele, mesmo ele tendo todas as capacidades possíveis para vencer, mas não foi suficiente. Que é mais ou menos a história das tragédias gregas, certo? São personagens muito capazes, mas que apesar de serem capazes, eles estão se contrapondo a um movimento de correção da própria ordem cósmica. Então, eles vão se quebrar. Com relação à segunda pergunta, isso tem a ver com aqui o que falamos a respeito do pensamento. Quer dizer, como o personagem vê o mundo? Quais são as premissas com que ele está contando? O personagem, ele revela muito do que ele pensa, das opiniões que ele tem, quais são as premissas com as quais ele está contando, ou melhor dito, né? Quais são as crenças que ele tem, que a crença é uma premissa na qual você acredita, e em função de você acreditar na premissa, em muitas situações, ela vai ser determinante para o comportamento que você vai praticar. Por exemplo, se uma personagem numa história parte da premissa de que os homens não prestam, todos os homens são maus, os homens não prestam, digamos que ela tenha tido experiências traumáticas com os homens, certo? E em função disso, ela maltrata os homens, ela é ruim com os homens, arrogante, agressiva, enfim. Então, a premissa dela, né, produz nela, né, a premissa ou a crença dela, produz nela uma determinada inclinação comportamental, um modo de agir, que deriva totalmente da premissa lógica. Então, isso geralmente não é uma coisa que se fala muito, né? A relação que existe entre crença e premissa, que é total. E como a crença atua como uma premissa maior no raciocínio, cuja conclusão, na verdade, é a ação, o comportamento que você pratica. Isso fica claro na literatura, quando você identifica crenças ou premissas chaves de um personagem que determinaram o curso de ação que ele tomou. Como, por exemplo, a ideia do Hamlet de que o fantasma que apareceu para ele poderia ser uma aparição demoníaca querendo levar o nome dele para o inferno, certo? Dificilmente vai ver um personagem fazendo esse tipo de questionamento numa história escrita agora no século XXI. No livro do Michel Houellebecq não vai ter isso nunca. Mas os personagens do Shakespeare têm esse tipo de premissa. Existem fantasmas. Existe o destino da minha alma eterna. E a terceira questão, que traços de caráter e personalidade se revelam nas decisões, ações, comportamentos do personagem. Então aqui já não é tanto, aqui você já não está olhando para as opiniões, para o que ele acredita, mas efetivamente o que ele faz, certo? Então, e quando eu falo comportamento aqui, não pense que isso exclui a comunicação, isso exclui também, principalmente, porque a gente age por meio da comunicação. Na medida que a gente dá uma ordem, que a gente diz alguma coisa para alguém, comunica uma decisão, ou decide algo por meio da linguagem, por exemplo, você não vai poder sair de casa, você está de castigo, meu filho. Uma decisão que se manifesta por meio da linguagem, digamos. Isso numa história, num livro, poderíamos estar mostrando um pai que faz isso diante de qualquer falha mínima do filho. Então, esse comportamento, no caso, esse comando, essa ordem, estaria mostrando, né? Isso temos repetido repetidas vezes, que se trata de uma pessoa autoritária, uma pessoa que restringe a liberdade por muito pouco. E, bom, isso seria sinal de um vício, de uma pessoa que não sabe dosar os comportamentos. E vícios e virtudes tem, na linguagem aristotélica, tem tudo a ver com você saber dosar os seus comportamentos. Quer dizer, você se excede em um comportamento ou falta em relação àquele comportamento. Mas, por exemplo, a afetividade, né? Uma mãe pode ser extremamente afetiva e sufocar os filhos, ou ela pode faltar com a afetividade e ser uma mãe fria, distante, que não expressa muito amor, e os filhos, sei lá, pensam até que ela não os ama. Então você tem aí dois vícios diferentes, né? Um pecando pelo excesso, o outro pecando pela falta, e a virtude estaria em saber dosar a medida adequada de afetividade, por exemplo, certo? O filho se sente amado, se sente querido, se sente nutrido de amor, e ao mesmo tempo ele não se sente sufocado, certo? Você tem os benefícios dos dois lados, porque você não se excede para nenhum deles. E a questão aqui é você identificar vícios e virtudes nas ações dos personagens. E isso vai derivar primeiro, né, de você fazer uma coleta de informações, você ver que ações ele pratica, certo? E quarta questão, né, qual o tipo de personagem? Bom,
Isso, talvez você até consiga identificar isso antes de todos os outros, porque as perguntas 1, 2 e 3 são muito minuciosas. Mas a quarta questão é, bom, ele é um personagem imitativo elevado, significa que é um personagem melhor que o comum das pessoas, melhor que a média das pessoas. Ele se destacou por ser muito mais inteligente, por ser muito mais intuitivo, muito mais sociável, né? Ele tem uma vantagem a mais em relação às pessoas. Ou ele é um personagem normal, né? Igual a média de todo mundo. Ou ele é um personagem que está abaixo da situação, ele é mais incapaz do que o comum das pessoas. Né? Isso geralmente você consegue identificar rápido, é uma percepção mais do tipo sintético, em comparação às outras questões.